Vale a pena se investir na construtora e incorporadora Cyrela? Nesse vídeo vamos avaliar 10 indicadores com breve valuation e se a empresa atingir 7 ou mais indicadores, sim, vale a pena. Se ela ficar abaixo de 7 indicadores, teoricamente não vale a pena. Isso levando em conta a minha estratégia, aquela estratégia que se encaixa no meu perfil de investidor. E a sua estratégia pode ser completamente diferente da minha. Então, por isso, você não deve levar esse vídeo em consideração na hora de tomar a sua decisão de comprar ou vender nenhum ativo, tá bom? No momento que eu gravo esse vídeo, cada ação da Cyrela está valendo R$ 16,14, como você pode ver aqui do lado. E o dividend yield atual da Cyrela está em 6,74%. Dividend yield, André, é isso aí, é o primeiro indicador que vamos avaliar aqui. E quando a empresa supera 6% de dividendos ao ano, ela vale a pena. Então aqui na tábua da beirada, a Cyrela vale a pena com 6,74. Reforçando o que é mesmo dividendos, tá? Dividendos é um percentual do lucro líquido que a empresa reserva, separa, para ser dividido para todos os acionistas da empresa, tá bom? Segundo indicador, PVP, que é o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação. Sempre que esse número tiver acima de 1, quer dizer que a empresa está cara, se considerado o preço da ação versus o valor patrimonial por ação. Se ela estiver abaixo de 1, quer dizer que ela está barata. E aqui na nossa estratégia, nós aceitamos pagar até 1,5 vezes o PVP. E nesse caso está em 1,04, então ponto para a Cyrela vale a pena. Próximo indicador, preço sobre lucro. A Cyrela está sendo negociada na Bolsa de Valores a 6,73 vezes o seu próprio lucro. O que isso quer dizer? Se a Cyrela pegasse todo o lucro líquido dela no ano contábil, considerando os últimos 12 meses, em 6 anos e meio aproximadamente, ela teria dinheiro em caixa para recomprar todas as suas ações, tá? Lembrando que o payout, que é o percentual do lucro líquido, que é dividido para os acionistas, não é de 100% no caso da Cyrela, tá? Mas se fosse e ela tivesse todas as ações, ela teria dinheiro para recomprar as ações aí em apenas 6 anos e meio, tá? Nesse caso, toda vez que esse indicador fica abaixo de 7 vezes, sim, vale a pena. Então, 3 indicadores até agora, 3 pontos para a Cyrela. Próximo indicador, EV sobre EBITDA. EV quer dizer Enterprise Value, ou valor da empresa, valor da firma, tá? EBITDA é o resultado operacional da companhia, tá? Antes de juros, amortização, depreciação, etc, tá? Então, toda vez que esse indicador é menor do que 6, vale a pena. Quanto menor esse indicador, melhor, tá? Nesse caso está em 9,37 vezes, então não vale a pena, nesse indicador não pontua aqui a Cyrela. Próximo indicador é a dívida líquida sobre o EBITDA, ou seja, a dívida líquida da empresa versus o resultado operacional da empresa. Para que valha a pena, esse resultado tem que ser inferior a 2 vezes. Quanto menor, melhor, desde que não seja negativo, tá? Porque se for negativo, quer dizer que a empresa está dando prejuízo. Então, nesse caso, 1,46 vezes, sim, vale a pena, ponto aqui na dívida líquida sobre EBITDA. Próximo indicador, margem líquida, tá? Tem que ser acima de 10% e a Cyrela está com 21,15%. Próximo indicador, ROI tem que ser acima de 10% e ela está com 15,46, mais um ponto para a Cyrela. Agora vamos para o CAGR. O que é mesmo o CAGR? É a taxa de crescimento anual composta. E aqui nós vamos analisar tanto a taxa de crescimento da receita quanto a taxa de crescimento do lucro. Vocês podem ver que
no caso da receita, ela fica aí em 2,51%. Negativo, ou seja, a receita não cresce se considerado os últimos 5 anos. Já o lucro, sim, cresce 16% nos últimos 5 anos. Então aqui dentro de um mesmo indicador, nós tivemos um embate, né? Um ela não cresce, o outro ela cresce, então aqui eu vou deixar neutro aqui. Eu poderia dar o ponto ou não, isso vai de cada um de vocês. Se você visa mais lucro, ok. Se você visa mais receita, não vale a pena, tá? E próximo aqui é o payout. Eu estou aqui agora no site do Status Invest e vocês podem ver que o payout está com um erro, tá? Só que eu sei que a Cyrela, para ele pontuar aqui, a Cyrela teria que ter um payout acima de 50%. E eu sei que o payout da Cyrela é inferior a 50%. Então, ela não pontua aqui. Mas André, o que é mesmo payout? Payout é o percentual do lucro líquido que é dividido para os acionistas, tá bom? Se ele for acima de 50%, a empresa pontua. Nesse caso não é, tá? Então não pontua. E por último aqui, o lucro, estou acompanhando no meu computador, vocês acompanham na tela que eu vou colocando para vocês. A empresa tem que ter lucro líquido positivo nos últimos 5 anos. Vocês podem ver que ela teve aqui de 2008 para cá, estou falando nos últimos 12, 13 anos, tá? A empresa sempre teve lucro, exceto em 2 anos, 2017, que ela teve um prejuízo de 95 milhões, e 2018, que ela teve um prejuízo de 84 milhões. Nos demais anos, ela sempre foi lucrativa, sendo que em 2020, ela teve um lucro absurdo de R$ 1.760.000, como você pode ver nesse gráfico em barra aqui. Essa linha laranja é a linha que nos mostra o lucro líquido da empresa. E se eu colocar aqui o gráfico trimestral, vocês vão ver que se somados o primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2021, a Cyrela já está com um lucro líquido de 700 milhões de reais. Então, acredito eu que a empresa vai ficar próximo, um lucro líquido próximo de 1 bilhão de reais em 2021, já que o quarto trimestre ainda não foi divulgado, né? Os balanços do quarto trimestre ainda não foram divulgados. Mas vamos lá, pessoal, quero saber, vale a pena investir na Cyrela ou não? Avaliando esses indicadores aqui, a Cyrela ficou com 6 pontos, não pontuando a taxa de crescimento anual composta, que ela ficou positiva no lucro e negativa na receita. Então ela ficou entre 6 e 7 pontos dos 10 avaliados. Cabe você decidir quais são os indicadores que são mais relevantes na sua estratégia para você tomar a decisão se vale a pena ou não se investir na Cyrela. Mas eu queria mostrar para vocês outros pontos importantes aqui. Olha só, o valor de mercado da Cyrela é de 6 bilhões e meio. Como é que a gente chega num valor de mercado, tá? Você pega todas as ações que ela tem na Bolsa de Valores, todas elas, e multiplica pelo valor atual de cada ação. Você vai chegar num valor que é o valor de mercado. Nesse caso, para ser exato, 6 bilhões 451 milhões de reais. E ela tem uma dívida bruta de 3 bilhões e 400, ou seja, mais da metade do que ela vale. Só que ela tem em caixa 2 bilhões e 200, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Ou seja, a dívida líquida dela é de apenas 1 bilhão 192 milhões de reais. Para uma construtora, incorporadora do porte da Cyrela, que vale aí quase 7 bilhões de reais, ter uma dívida líquida de 1 bilhão não é preocupante, tá? A dívida da Cyrela é totalmente controlada, tá? E isso me deixa confortável. Além disso, vocês podem ver que a Cyrela tem um free float de 70%. O que isso quer dizer? De todas as ações da Cyrela que estão no mercado, 70% está livre no mercado para eu, você e todo mundo comprar e vender. Os outros 30% estão na mão dos controladores da empresa. Então você não vai ter problema de comprar e vender a hora que você quiser. É uma empresa muito líquida, tá? Você tem liquidez nos papéis da Cyrela. Por último aqui, eu coloco o gráfico da Cyrela dos últimos 5 anos. E o gráfico também me mostra uma posição muito favorável de comprar Cyrela. Por quê?
Antes da pandemia, né, lá em 2020, em janeiro, cada ação da Cyrela chegou a valer R$ 31, como você pode ver nesse gráfico. Aí veio a queda, né, todas as ações caíram, ela chegou no patamar de R$ 12. E hoje, sendo cotada próximo dos R$ 16, ela está muito mais próxima do fundo do poço do que do pico. Então isso nos traz uma tranquilidade a mais para se investir, sabendo que você não está comprando uma ação que está esticada, que você pode correr o risco dela desabar de repente, tá? André, existe risco aqui? Sim, existe. Ela pode cair para 12, para 10, para 8. O risco sempre vai existir. Mas, de acordo com os últimos resultados, os últimos balanços da companhia, a tendência é de que as ações subam, porque a empresa está crescendo receita, está crescendo lucro, está sendo negociada em cima do seu valor patrimonial e tem uma dívida controlada, tá? Então, André, você tem ações da Cyrela? Meu querido, eu tenho ações da Cyrela, tá? Eu tenho duas construtoras na minha carteira, uma delas é a Cyrela e a outra é a Trisul, tá? Gosto da Cyrela, tô gostando dos resultados dela, teve quedas nos últimos meses, o que abriu janela de compra, tá? Mas essa é a minha estratégia e ela pode ser completamente diferente da sua, tá? E se você gostou desse vídeo em algum momento, não perde tempo não, deixa um like, se inscreva no canal, aperta o sininho aí e vem pro nosso time, tá? O meu nome é André Silveira, foi um prazer ter você aqui, um grande abraço, tchau!